Ah, ok. Boa noite, gente. Bem-vindos, bem-vindas. Estamos começando agora, Cláudia, começando agora todos os presentes. Nós estamos com essa intenção de fazer esse retiro quaresmal, né, focado na vida saudável, um retiro. Nós vamos trilhando o caminho das virtudes e dos vícios, pecados, virtudes, né? Vícios, pecados, virtudes. E a gente quer alcançar essa vida virtuosa. Alcançando a vida virtuosa, a gente alcança o que a gente mais busca, que é a vida saudável. Saúde e salvação, né? Esse binômio aí que nos ajuda a entender mais ainda a nossa intenção. Então, muito bem-vindos. Se quiserem mandar ainda chamar outras pessoas para entrar na nossa sala, nós estamos aqui. E hoje eu vou começar falando sobre gula e abstinência. Seguindo o roteiro que a doutora Sabrina nos propôs, vou falar de gula e abstinência. Nós falamos sempre do vício e da virtude que vence aquele vício. Então, a virtude que vence o vício da gula é a abstinência. Quando a gente entende isso, a gente entende tudo, né? E aí eu escrevi no livro Emagreça Rezando um capítulo, que é o 14, sobre a gula. A gula é um pecado capital. Quando a gente diz pecado capital, é o pecado que nasce no capo, do latim capo, cabeça. Então, quando a gente fala pecados capitais, é aqueles que nasceram na cabeça, nasceram na sua mente. Depois ele se materializou, depois ele se concretizou. Então, é um pecado da cabeça, da capital. Capital não é porque é a capital do Brasil, Brasília, não tem nada a ver com isso. Capital quer dizer cabeça, capo. Então, e são pecados que nos afastam de Deus. E aí, em se tratando de comer demasiadamente, faz mal à saúde. Então, um pecado que, além de nos afastar de Deus, nos afasta da saúde e, consequentemente, nos afasta da salvação. Parece, hoje em dia, um pecado pouco confessado até, porque eu atendo confissão e poucas pessoas confessam o pecado da gula, ou elas nem sabem que estão pecando contra a gula, pecando com esse pecado, a gula. A gula é uma disfunção na nossa alimentação quando eu como além do necessário, quando eu exagero e estou cheio, empanzinado, e mesmo assim eu corro. A gente come além da medida. Né? Então, esse é o pecado. Né? Em Lucas, capítulo 21, diz: Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. Então, tomai cuidado para que os nossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula. Então, corações podem ficar insensíveis por causa da gula. Quer dizer, se eu como, tá, em Lucas capítulo 21, 34, eu vou ficar, de alguma maneira, insensível. Ou seja, olha as complicações que a gula vai trazendo para a minha vida, para além de só a saúde. Tem aí outras complicações também. Eu peguei um trecho também, está no livro, da Gabriela Gomes, ela escreve assim: a origem da gula é um amor de si contra si. Já pensou? Um amor de si contra si. Ao comer de maneira desordenada, a pessoa ama-se sobre todas as coisas, esquece-se do Criador, coloca o prazer a si mesma ou a própria comida no lugar de Deus. Meu Deus, então a gula, ela é possível que eu transforme a comida no meu Deus, o teu ventre, é o teu Deus, diz também a palavra. Então, é esse amor criatural, é quando a criatura fala mais alto, porque o comer, se é de forma desordenada, só a criatura está ali.
não tem o criador. Quando eu como de forma voraz, o criador se ausenta, porque a criatura tomou tudo. Por isso que a mesa deve ser também um lugar sagrado, é o lugar de invocar Deus. Nós perdemos isso, a sacralidade da mesa. A gente não come mais à mesa, a gente não reza mais à mesa, como antigamente, como meus avós, a gente parava para rezar, meus tios, né? Hoje não se tem mais nem mesa em algumas casas, come-se no sofá. E a mesa é a extensão da mesa da Eucaristia. A minha mesa em casa deve ser o reflexo da mesa que eu celebro a missa no domingo. A mesa da casa se une à mesa da Eucaristia. É uma extensão, um lugar sagrado. E ela continua. E em vez de alcançar a felicidade que almeja, acredita encontrar por esse ato, acaba destituindo-se, ama-se, mutilando-se. A gula é um amar-se, mutilando-se, deixando-se. Entrega-se a uma falsa felicidade e impede por si mesma o seu encontro com a verdadeira fonte de felicidade. No vídeo que eu gravei, quem assistiu, eu disse que hoje, quando eu como um pouco a mais do que eu estou me habituando, eu já me sinto mal. Então, eu já percebo que não estou, que não foi bom, que eu exagerei. Eu já sinto isso. Por que eu sinto isso? Por dois motivos. Primeiro, eu estou me apoderando de mim mesmo. Eu tenho a vida nas minhas mãos. Eu me apropriei de mim. Eu tomei a minha vida nas minhas mãos, então eu tenho domínio sobre mim. E aí também porque eu já sinto as coisas, porque o mundo vai nos anestesiando. Uma pessoa anestesiada não sente nada. Anestesia com preocupações, anestesia com distrações, anestesia porque estamos fora de nós mesmos. O caminho da meditação, diz John May, que eu sigo, John May, o monge beneditino inglês, ele diz, meditar é habitar-se a si mesmo. Eu gosto dessa expressão. Meditar é habitar-se a si mesmo. Bonito, né? Parece um pleonasmo, assim, uma coisa meio que redundante, né? Mas é isso mesmo. Quando eu habito a mim mesmo, tudo aquilo que é fora do que é próprio para mim, eu vou perceber. Isso não é para mim. Isso está demais, está exagerado. Isso não me pertence. Quando eu não habito a mim mesmo, eu vivo coisas que não são para eu viver. Eu aceito coisas que não são para mim. Isso em todos os sentidos, né? Eu digo aqui, a gula adoece a alma, ofusca a visão espiritual da vida e nos reduz ao paladar. Até eu fico pensando, será que foi eu que escrevi isso mesmo? Porque, olha o que eu escrevo aqui, gente, será que foi eu mesmo? Eu escrevi esse livro, gente, dentro de 2 retiros espirituais, então vieram coisas que até eu me choco, né? Até eu levo a gula adoece a alma, ofusca a visão espiritual da vida e nos reduz ao paladar. Então, a gula te reduz ao paladar, ao sentir só os sabores dos alimentos, esquecendo da sua saúde, da sua vida, da sua nutrição, do estar alimentado. Então, olha só, interessante, né? Nós nascemos para muito mais, existimos para gozarmos de saúde, de bem-estar físico, mental e espiritual. E eu estou sentindo que quando a gente cria novos hábitos, isso é bacana, a gente tem prazer. Eu não vivo uma vida de sacrifício mais. Por exemplo, o chá sem açúcar. Já está liberando dopamina no meu cérebro. Chá sem açúcar já está me liberando serotonina e coisas boas. Eu falei, meu Deus, eu tomo aquele chá sem açúcar.
eu já me sinto um prazer. Falei, gente, estou tendo prazer com aquilo que eu não gostava. Parece... E eu disse uma coisa no vídeo hoje legal, que até eu fiquei meio surpreso, né? Eu disse o sabor da natureza. É delicioso. Tomar chá sem açúcar é tomar o sabor da natureza. E está acontecendo isso. Eu não posso te falar o mesmo de café, porque eu nunca tomei café na vida, então, sobre café eu não posso dizer, mas tem gente que largou açúcar no café e diz coisas maravilhosas, né? E fala também aqui, eu cito algumas citações aqui, eu acho que esse aqui é da. Quando eu cito aqui, acho que é o Catecismo da Igreja Católica. A temperança é a virtude moral que modera a atração dos prazeres e proporciona um equilíbrio no uso dos bens criados. Assegura o domínio da vontade sobre os instintos e mantém os desejos nos limites da honestidade. Sermos honestos conosco mesmos em relação aos nossos instintos, nossos prazeres. Então, essa é a gula. E a gula, gente, eu já falei em outros momentos aqui, tem gente que já escutou isso, mas tem gente nova aqui. A gula, ela está intimamente ligada ao desejo, à sexualidade, tá? Então, ou a desordem na sexualidade, ou a luxúria, né? Por quê, padre? Por quê? Eu acho que eu não coloco isso no livro, mas nas minhas pesquisas eu achei isso. Porque são duas dimensões. O alimentar-se, Deus nos deu prazer na alimentação para a nossa sobrevivência. Porque o prazer em comer, quem deu foi Deus. Deus plantou o prazer no nosso cérebro na hora de comer. Porque imagina se você não tivesse prazer em comer. Você não ia comer, você ia morrer. Deus foi muito sábio. Hoje, uma pessoa que está fazendo iodoterapia, né, tireoide, né, essas coisas, ela disse que perdeu o paladar. O paladar sumiu. E eu falei, meu Deus, como deve ser você ter que comer sem sentir prazer na comida? Ela disse, a sorte é que eu sinto fome, aí eu como, né? Mas eu não sinto o gosto. Mas isso por um período deve melhorar, né? Claro. Mas assim, o prazer foi Deus que deu. O prazer sexual foi Deus que deu também. Para quê? Para perpetuar a espécie. Ou seja, para sobrevivência. Você come, se alimenta com comida para sobreviver, para perpetuar a sua espécie, para poder você existir, e a sexualidade também para perpetuar a espécie. Então, o que aconteceu com o mundo? Nós pervertemos os prazeres, tanto da comida como da sexualidade, e transformamos em grandes pecados, porque houve aí uma busca exagerada, houve aí um praticar, e muitas vezes fora do ambiente seguro, que é o casamento, a sexualidade, e aí muitos vivem assim uma perversão. Aí chega coisas absurdas, orgias e outras coisas mais que a gente nem sabe. Então, outras coisas aí, que é uma perversão do prazer que foi dado por Deus. E às vezes, e aí por isso que os padres do deserto, eles sabiam muito bem que se eles dominassem a gula, eles dominariam os instintos carnais do prazer da sexualidade. Quando você é comedido à mesa, quando você alcança autodomínio à mesa, automaticamente isso vai se refletir na sua sexualidade também. E é interessante como uma está ligada à outra. Então, se há uma desordem à mesa, provavelmente pode acontecer uma desordem também na vida da sexualidade, né? Um descambo aí. E aí, essa é a gula, esse é o vício, esse é o pecado. E aí, qual é a virtude? A abstinência. Tá? O exercício da abstinência. A abstinência é quando você alcança esse autodomínio e você se abstém dos excessos no caminho de exercício
para você alcançar moderação. Então, você só alcança moderação com abstinência. E abstinência é uma coisa que o mundo não suporta. E aí eu fui aprender muito mais sobre abstinência, gente, que é interessante. Eu trabalho com dependência química e eu trabalho com comunidade terapêutica, né? E o nosso método de comunidade terapêutica é a abstinência, ou seja, a pessoa não usar droga nenhuma, entorpecente nenhum, nada, abstinência total. A gente, porque se ele usa algum tipo de droga, ele vai ter sempre cair, então tem que dar abstinência. E aí existe a redução de danos. Tem grupos que trabalham com redução de danos, que não diz para você largar completamente, mas que você tenha cuidado, tome umas vitaminas, usa menos e vai levando a vida aí usando sua maconhinha aí, coisa e tal, mas com cuidado, usando seringa novinha, sem ser, enfim, essa é a redução de danos. E também na sexualidade, a Igreja Católica, ela prega abstinência. Os casais são chamados de abstinência sexual no período da fertilidade da mulher, da ovulação. Então a Igreja diz, os métodos, o que ensina os mestres da Igreja? Que o mundo não suporta isso. A Igreja diz, olha, no momento de ovulação, nesse período aí, vocês vão se abster de sexo. É isso que a Igreja diz, abstinência. Abstinência, os métodos naturais. Os métodos naturais da Igreja é a abstinência. Isso para dizer o quanto a abstinência está nos ensinamentos da Igreja. E aí, trazendo para a dimensão da alimentação, agora eu fiz essa da alimentação, na período da quaresma, a gente pratica abstinência quaresmal. Você se abstém de um alimento e faz esse exercício quaresmal na abstinência. Aí eu vou a abstinência de carne, né? Que é o mais comum, né? Na sexta-feira, na quarta-feira de cinza, eu me abstenho de carne. Então, essa abstinência, ela me ajuda no meu processo de autodomínio. Então, eu vou me abster de comer doce na quaresma. Então, esse abster de comer doce é um exercício que eu faço, e esse exercício vai refletir na adquirir a virtude da moderação. Porque eu provei para mim mesmo que eu consigo, que eu fico e eu não morri. Então, a abstinência é a virtude que vai contrapor e vencer a gula, que vence a gula. Então, a disciplina, a prática da abstinência está nos ensinamentos da Igreja. São Paulo diz, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer tudo, mas nem tudo me convém. Então, se nem tudo me convém, é porque eu sou capaz de praticar a abstinência em algumas intenções, ou seja, em alguns momentos. A penitência, né, também, se chama penitência. E o autodomínio, eu tento mostrar isso no livro, o autodomínio, gente, ele é alcançado com exercício, treino. Eu vou treinando, eu vou evitando certas coisas, eu vou treinando. Por isso que a mesa é o grande lugar do treinamento. Eu disse nas missas nessa quaresma, nós estamos treinando, porque quando eu vou jogar bola, eu treino, eu faço um treino para eu ir para o jogo. E a quaresma é isso. Os exercícios quaresmais é um treino para eu ir para o jogo da vida. Para quando passar a quaresma, eu estar moderado. E não para eu descontar o que eu não comi os 40 dias. É para eu adquirir virtude. A abstinência te faz adquirir virtude do autodomínio, sobretudo para vencer a gula. Então, como se diz, alguns teólogos dizem, a gula é a mãe de todos os vícios, ou a gula é a mãe de todos os pecados, chegam alguns a dizer isso. Se eu domino a gula, eu vou dominar outros pecados da vida. É isso. Passo para a doutora Sabrina agora.
a bola aí para escutar também suas sabedorias aí. Quero ver marcar um gol como você sempre marca. Que coisa linda te ouvir, Frei Rogério. É um presente de Deus para Obrigado, nós. obrigado. Não é mesmo, gente? Ter o Frei Rogério com tanta sabedoria, né? Uma linguagem simples e trazer, relacionar tantas as coisas, né? É o poder da meditação. Quantos anos esse homem já está aí trabalhando e ensinando a gente meditar, a gente ter uma vida de oração, uma vida disciplinada, né? Boa noite a todos, que eu ainda não falei. Eu sou a professora Sabrina, coautora com o Frei Rogério do Emagreça Rezando, toda a área é, da parte funcional, de alimentação, e nós estamos nessa quaresma nos propondo a meditar os vícios e as virtudes no olhar de Santa Idelgarda de Bingen. Santa Idelgarda é uma santa que viveu lá no ano 1000 e alguma coisa, doutora da igreja, médica, terapeuta, por isso nós nos inspiramos nela, porque ela trazia a cura das doenças do corpo, era médica, através dos alimentos, da nutrição, de um olhar para o nosso eu mais instintivo, como o Frei Rogério está trazendo aí. E na aula passada, no encontro passado, estamos fazendo toda semana um caminho quaresmal, um caminho baseado na cruz de Jesus, um caminho baseado na abstinência, no jejum. A igreja já ensinou para a gente, Frei Rogério. Se a gula é a mãe, a igreja ensina o jejum, pede o jejum, coloca como jejum como uma obrigação, né? Se a igreja é mãe e fala que o jejum é obrigação, é porque ele está te dizendo, olha, o caminho é esse aí. É o caminho que você vai conseguir as conquistas que você quer na tua vida. Você vai dosar todos os seus instintos para a luxúria, como disse Frei Rogério. Então a gente já pode anotar esse que nós já estudamos, né, aqui com ele. Para a luxúria, a castidade. Para a luxúria, a castidade. Né? Combater a luxúria, um uso errado das redes sociais, das pornografias, das vivências da carne ali no sexo desenfreado. Como que a gente combate isso? Com uma vida casta, buscando a castidade, no olhar, no falar, no comportamento, no se relacionar com o esposo, para quem é casado. Então, a igreja ensina, né? A gula abstinência, Frei Rogério, mais um vício e virtude que Santo Delgarda coloca para a gula abstinência. Então, que lindo, né? A gente já foi direto na mãe. Frei Rogério perguntou qual que eu vou falar. Eu falei, Frei Rogério, você tem que falar da gula. É tão lindo esse capítulo sobre a gula. Hoje eu li ele de novo. Gosto muito desse capítulo. Achei também um tesouro lá na página 137, que eu queria trazer essa frase lá na página 137 para quem tem um livro, na Dicas de Alimentação, no Siga Sua Trilha da Alimentação Saudável. Começo escrevendo, que às vezes eu até me pergunto se foi eu mesmo que escrevi, viu, Rogério? Eu também me pergunto isso, porque quando a gente faz alguma coisa para Deus, para a igreja, é o Espírito Santo que faz, essa que é a grande verdade, né? Então vamos lá está escrito: quem domina o que come, dominará todas as áreas da sua vida. Quem domina o que come, dominará todas as áreas da sua vida. Por isso que a quaresma a gente começa com o quê? Qual é a abstinência que você vai fazer? O que, é o docinho que você não vai comer? É o refrigerante que você não vai beber? Parece uma bobagem. A igreja você tem que deixar de ser fofoqueiro na quaresma. Os padres falam nas homilias. Mas a igreja ainda assim fala: faz abstinência de carne, faz abstinência, faz jejum quaresmal, deixa de comer alguma coisa, porque a igreja é mãe e ela sabe: quem domina o que come, dominará todas as áreas da sua vida. Porque o que a gente come é o instinto mais primitivo que tem. É o mais primitivo. É aquele que a gente faz mais sem pensar, para sobreviver mesmo. Acontece que a oferta de alimentação hoje, para nós, não é uma oferta saudável, é uma oferta doentia. Então, a alimentação moderna hoje, 2025, olha onde nós estamos, 2025. Hoje a gente tem uma oferta de alimentos que está muito longe da oferta que a gente tinha quando foi criado, né? Da oferta que a gente tinha quando o mundo era mundo, começou a ser mundo para nós seres humanos. Então, hoje ainda é mais poderoso dizer isso: quem domina mesmo o que come está no caminho da salvação.
está no caminho da santidade. Eu duvido que uma pessoa que é muito regrada na alimentação, que é muito regrada na oração, não domine os outros vícios e as outras virtudes. Né? Porque tem gente que domina o que come, atividade física, com outro objetivo. Às vezes preso em outro vício, como na luxúria, por exemplo. Às vezes com outro objetivo, não é? Nós estamos aqui buscando qual? Queremos dominar as áreas da nossa vida. Queremos sobreviver a essa alimentação errada. Né? Amanhã a gente enterra uma colega da comunidade de 48 anos de câncer de intestino. É muito triste. Está muito comum, muito recorrente. Além da média. A ciência já mostrou que está além da média. Nós estamos adoecendo, então nós temos que voltar para trás, né? Então eu queria voltar, né, a isso aqui. Aí lá mais no fim fala assim, naquele mesmo parágrafo da 137, tornar a alimentação consciente é uma conquista poderosa. É uma força que vem do alto, transcende a minha carne e tem morada no espírito. Então, essa força que nós vamos pedir a Deus, já que é milagre, é por isso que nós estamos aqui, na quaresma, no retiro quaresmal. Porque nós estamos pedindo a Deus um milagre, a força que vem do alto, para que a gente se alimente bem, para que a gente domine a gula, para que a gente fique saudável como ganho disso. E que com isso a gente domine os outros instintos da nossa vida. É isso que nós estamos fazendo aqui, né? Pedindo a Deus a força que vem do alto. E o caminho é um caminho de cruz, como a gente falou na reunião passada. Hoje eu escolhi alguns outros, talvez a gente não consiga passar pelos 35 vícios e virtudes, mas eu colhi alguns outros para trazer para minha fala hoje, que tem a ver com a minha vivência dessa semana. Você teve uma experiência essa semana depois do nosso retiro? Lembra dela aí, desse nosso momento da semana passada? Lembra da experiência que você viveu para você contar aqui, como testemunho, como partilha para nós. Quando você começou a mexer com isso, que você entrou nesse grupo, que você mexeu no Emagreça Rezando de novo ou pela primeira vez, como você viveu essa tua primeira semana da quaresma? Conta depois para nós suas experiências, tá? Então, o que nós vamos coletar hoje? Mentira versus verdade. Mentira se torna um vício de enganar e de esconder quem a gente de fato é. Um vício que você projeta quem você gostaria de ser. Quando você mente, você conta de algo que você gostaria de ser, mas que não é a sua verdade. Você gostaria de ter aquele caso para contar, mas você não tem. Você gostaria de ter feito aquilo, mas você não conseguiu. Ou você esconde aquilo que você não gostaria de ter feito. E isso se torna um vício, se torna um hábito. O mentiroso, muitas vezes, é mentiroso por hábito. Você já percebeu isso nas suas pequenas mentiras? Quando você começa a falar uma coisa aqui, esconder uma coisa ali, naquele dia, você nem sabe mais o que é verdade, você já está acreditando naquilo que você falou, que você fez, ou que você acha de você. Você já teve essa experiência? Eu já tive essa experiência. Eu acreditava que eu estava fazendo uma dieta ou que eu estava me alimentando bem. Mas a quantidade de furos que eu dava, a quantidade de bobeirinha que eu beliscava, só esse pedacinho. Quando eu fazia a avaliação da semana, no lugar de ser 2 furinhos na semana, assim, duas ocasiões, tinha sido mais de 10. Bobagem, de lanche, de bolo, de pipoca, de não sei o que pareceu lá na sala dos professores, e eu comi para agradar, porque a minha verdade não queria comer, mas eu queria parecer legal, eu queria ser acolhedora. Então, eu neguei a mim mesma, eu menti para mim mesma para agradar, né? Então, mentira versus verdade. Então, é o seguinte, esse final de semana eu vivi uma experiência muito incrível nos Mulheres de Fé. E lá, eles trouxeram a passagem da Samaritana e Jesus só falou para ela assim, a hora que ela falou, finalmente, eu tenho sede, me dá dessa água. Jesus virou para ela e falou assim, cadê teu marido? Qual é a tua verdade?
Você quer beber dessa água na quaresma? Você quer beber da água do emagrecimento saudável? Você quer? Você quer beber da água de uma saúde, de uma cura de um câncer, de uma cura de uma diabetes? Porque é disso que eu estou falando aqui. Da cura das suas alergias, da sua rinite, da sua sinusite, da melhora das dores, da sua fibromialgia. Você quer essa cura? Você quer essa verdade? Você quer essa água? Você quer beber dessa água? Então, minha pergunta é: o que você comeu no café da manhã? Qual é a tua verdade? Qual é a tua verdade? Como você está lidando com isso? E quando você não conseguir, é a Deus que você tem que clamar. A força que vem do alto. Eu comecei lendo isso daí. Então, nada mais do que justo com você e com o propósito do retiro carismal que você está fazendo, anota as bobagens que você come. Descobre a tua verdade. Descobre. Eu não estou conseguindo emagrecer. Porque, olha, parece que eu estou comendo tudo direitinho, mas o que eu estou fazendo de errado? Às vezes é as quantidades. Às vezes é a quantidade de biscoito de arroz que você está comendo no café da manhã, mas você não está comendo pão. Mas você está comendo um monte de carboidrato refinado. Você está comendo um monte de mandioca, um monte de banana, pouca proteína, né? Você pegou um cardápio para seguir, você falou com uma nutricionista, é uma boa ideia. Se você já tem de algum atendimento anterior, não tem segredo. Você já viu que não tem segredo. Eu até joguei para vocês ali no grupo alguma estratégia. Não tem segredo. Metade do prato é salada. Uma parte do prato é legumes. 100, 120 gramas, a palma da mão. Um tanto assim, ó, de carne ou frango, uma proteína, 2 ou 3 ovos. Um pouquinho assim de arroz e feijão. Monta o teu prato, não tem segredo. Só que aí isso a gente come bem. Aí a gente se engana, conta aquela mentira pra gente de que a gente tá fazendo dieta. Aí a gente vai tomar café e come um pedaço de pudim, come um chocolate. Ah, não tô comendo doce na quaresma, né? Aí você vai lá e come uma outra bobagem, belisca aí, sei lá, um biscoito de polvilho, um pão de queijo. Então, qual é a tua verdade? Né? Você está conseguindo viver? Então, Jesus pergunta a você: eu vou te dar dessa água, da cura, eu vou te dar da temperança, né? O Frei Rogério trouxe. E o Frei Rogério trouxe sobre honestidade, combate da gula com honestidade. E eu vou te dizer uma coisa: quando eu comecei a confessar, Frei Rogério matou no alvo quando ele falou isso. Quando eu confessar os meus exageros, tem padre que fala assim: gente, por que não está confessando isso? Eu não quero nem saber, eu confesso que é pecado. Quando eu comecei a confessar o pecado da gula, uma graça veio em meu auxílio. Sabe aquele pecado que você não confessa? Confessa ele para você ver. Você começa a cair menos nele depois. Porque a confissão é uma porta de graça para a tua vida. Toda vez que eu ouso confessar aquilo que eu tenho muita dificuldade de confessar, eu começo a ser curado daquilo. Então nós estamos aqui para ver os nossos vícios. Confessa as mentiras. É que você conta para os outros, para você mesmo, para que a graça da grande verdade venha. Outra coisa que eu coloquei aqui é o desespero versus a esperança. Muitas vezes a gente desiste naquele momento da dieta e da quaresma por algum desespero, por alguma coisa que aconteceu na nossa vida que fugiu do nosso controle. Porque por mais que a gente passe o tempo, a gente acha que a gente tem controle sobre as coisas. Eu acho que eu tenho controle sobre os meus filhos, eu acho que eu tenho controle sobre a minha vida, sobre a vida do meu esposo, sobre a hora que entra, a hora que sai as coisas aqui, eu tenho controle sobre tudo. Não, eu não tenho controle sobre absolutamente nada. Quer saber? Nem sobre as minhas escolhas, porque 90% delas é guiada pelo meu inconsciente. Então, saber que você não tem controle não te desespera tanto. Não precisa ter desespero. Quando acontece alguma coisa que te chateia muito, não precisa descontar na comida. Não precisa desesperar. Sabe por quê? A virtude que combate o desespero é a esperança. Nada como o ano jubilar da esperança.
Nada como o Papa declarar como o ano da esperança, porque o cristão é um cara esperançoso. Quando ele bate o carro, quando ele perde o emprego, quando ele estoura a conta, quando ele não vende o que ele precisava vender, quando a conta da empresa não fecha. Quantos empreendedores obesos o senhor conhece, Frei Rogério? Quantos empreendedores doentes de câncer, com problemas cardiovasculares, o senhor conhece? Com problemas de estômago, doentes, devido ao desespero das tempestades, é viver num barco. Pastoral do empreendedor. Eu já dei uma experimentadinha dessa água. É desesperador. Só que nós temos o Cristo, a esperança. A esperança não engana. A esperança é quem espera. Se você precisa de esperança, é porque no momento não deu certo. Então você está esperando. A esperança é a confiança, é a fé, é a certeza. E quando eu me deparo com os meus desesperos, meus Sabrina, cotidianos, eu vejo que eu tenho muito pouca fé. Que fé? Vai da igreja, sai da igreja, retira, encontra, prega. Que fé que tem? Que desespera. Frente à doença, frente a um diagnóstico de alguém da família, frente a uma crise financeira, frente a um negócio que não deu certo, frente à esperança. O desespero nos leva, no dia a dia, os pequenos desesperos, a buscar as recompensas na comida. E também a não ir treinar, a não ir praticar atividade física e a não rezar. O tripé. Às vezes rezar, para quem já criou o hábito, até reza o rosário, mas, sabe, às vezes a coisa é tão grande que eu não consigo nem rezar, eu não consigo nem falar, nem adorar. Hoje foi dia de adoração. Eu olho para Jesus ali, eu só sei reclamar, eu não sei adorar. Adoração é olhar para ele e falar: meu Deus, que tamanho foi o pecado de Adão e Eva que eu mereci tão grande Salvador. Adorar é dizer quem ele é. Rei da tua vida, o rei da minha vida, o dono de tudo. Aquele que morreu por mim, que derramou o sangue por mim. Aquele que sofre, que deseja que eu vá até o sacrário ver, visitá-lo. Quando você começa nesse processo de adoração, o eu vai ficando pequeno, as vontades, concupiscências vão ficando, luxúria, a gula vai ficando pequeno. A esperança, a fé, virtudes teologais. Né? Então, o combate do desespero é a esperança. Um último, inconstância é um vício. Aí eu fiquei me perguntando por que ser inconstante é vicioso. Quando fala vício, eu fico sempre me perguntando o ciclo de hormônio que o corpo dá, que o professor pensa isso, né? Para ser um vício, porque vício é aquilo que gera dependência química. Eu fico perguntando onde é que está a química disso, né? E por que ser inconstante é prazeroso? Porque a disciplina gasta energia cerebral para desenvolver, né? Então a inconstância, na qual a virtude é a constância, ela é mais prazerosa, é o deixa a vida me levar. A inconstância é isso. Ser inconstante é terminar a aula 1 hora da tarde e tá cansado e quer o quê? Quer passar e pegar um lanche para comer. A constância é o contrário disso. Eu sou constante na minha alimentação de semana, eu sou constante. Se eu tô no shopping, porque nós precisamos dar uma passada no shopping e é quinta-feira, como foi hoje, eu vou fazer um prato dentro da minha constância para almoçar com a minha filha. Não é fácil. É uma virtude e aí tem que exercitar. Tem que exercitar. Então nós falamos da mentira, a verdade, desespero, a esperança, a inconstância e a constância. Eu quero terminar com uma frase
de Santa Teresa d'Ávila, que está aqui no nosso livro, que eu fico me perguntando quem escreveu esse livro, meu Deus do céu. Lembra, Rogério? Você acha cada coisa aqui? Esse aqui foi o Diego que trouxe essa frase. Faz o bem ao teu corpo, para que a alma tenha o prazer de nele habitar. Só peço a Deus que nos dê essa graça nessa quaresma em 2025, quaresma de 2025. Que Deus nos dê a graça, que Deus me dê a graça da minha alma ter o prazer em habitar no meu corpo. Amém. Muito bom. Nossa, sempre maravilhoso escutar a doutora Sabrina. Obrigado. E passa de uma forma leve, né? E apesar de estar puxando as nossas orelhas, mas Camila fala que quando vai botar uma coisa, um doce na boca, lembra das falas contundentes da Sabrina. É porque quem é novo aqui não escutou a Sabrina falar da açúcar ainda. Quando você escutar é de arrepiar. Pega lá no vídeo, tá lá. Deixa eu ver qual capítulo que é. Tá no vídeo, quem é novo aqui, quem quiser ver todas as aulas que a gente... são 15 capítulos, a gente tem 15 aulas no YouTube Emagreça Rezando, canal Emagreça Rezando. Você tem as 15 aulas dos 15 capítulos. Então, você lê o capítulo escutando a gente comentar o capítulo. É um estudo, realmente. A gente entregou muito aqui nesse trabalho. E está tudo gravado lá, além do livro. O que não está no livro está tá lá no vídeo. Alguém colocou qual o capítulo? Pessoal, o capítulo, porque assim, é no capítulo 6, mas acho que está na aula 7. Porque o Diego, ele fez aquele dia, eu voltei. Deve estar na aula 7. E no capítulo 6, tá? Tem um método para você se livrar do açúcar. O açúcar é uma droga. Então, a gente também, né? Eu também trouxe aqui, eu ajudo você. É um método desenvolvido por pesquisadores do Canadá, que chama Não Beba Açúcar. Eles começam removendo o açúcar líquido da nossa refeição, em etapas. E eu trouxe esse método aqui. Você começa no líquido, depois você consegue dominar. Porque liberar 100%, talvez a gente não consiga, porque tudo tem açúcar que a gente compra, né? Às vezes a gente vai... Mas, por exemplo, na quaresma dá para fazer, porque aí você faz e fala assim, não vou comer nada que tenha. Mas o açúcar líquido é a primeira coisa que dá para você liberar 100%. E aí tem esse método, vale muito a pena, pega lá. É o capítulo 6, aula 7. Pega lá. Pode falar. Tem alguém que disse no grupo hoje também, nosso grupo Emagrecer Rezando, do WhatsApp, que eu nunca tinha escutado, mas faz muito sentido. Alguém falou que o nosso corpo, né, é a forma da alma. Uma coisa assim, né? O corpo com a forma da alma. Então, a alma tem a forma do corpo. Né? Negócio meio brabo isso aí, né? É que a nossa alma tem a forma do nosso corpo. Talvez tenha a ver com o que o Papa Francisco diz, e a gente começa o livro com a frase do Papa Francisco. Diz-me como comes, dir-te-ei que alma tens. Então, a maneira como eu como é a maneira como está a minha alma também. É um negócio para vocês verem como está intimamente ligado, né? Mas se alguém quer dizer alguma palavra, quem está chegando novo e quer fazer alguma pergunta ou se manifestar, a gente abre um pouquinho agora. A doutora Sabrina tem uma reca de criança aí para cuidar, um bocado de menino, então a gente não vai demorar muito, que ela tem que botar os meninos para dormir. Não sei se já dormiu. Vamos lá, vamos abrir para as partilhas. É tão gostoso ver vocês escrevendo no WhatsApp, eu vejo vocês crescendo no processo. Pena que não tem assim tanto movimento, podem partilhar mais lá. O dia é corrido, mas chega no fim do dia, eu passo o olho, leio tudo, então muito bom. É gratificante demais. Quem vai começar? Yolanda, pode começar. Bom, parabéns aos dois pela exposição, novamente, né? Vocês são fantásticos. E assim, nossa, mas vocês bateram doído hoje, hein? Tá doendo. O dia que eu comprei o livro e li a primeira frase do livro, eu pensei, será que eu continuo a ler?
Até comentei isso com o Frei Rogério, né? Então, assim, eu vou falar aqui uma mentira minha na hora. Você, enquanto disse sobre a mentira, eu acho que eu minto para mim. Eu faço de conta que faço uma dieta, eu faço de conta. E sempre ponho na minha cabeça que eu não dou conta. Igual eu falei, na pandemia emagreci 30 quilos e engordei isso tudinho de novo. E sinto isso, não consigo. Parece que tem um negócio que, igual você falou, estou fazendo as minhas orações, vou para a igreja, vou para grupo de orações, mas não consigo ir dar uma volta na igreja aqui perto de casa. Então eu vejo assim, adoecida mesmo. Eu acho que de tudo que vocês falaram hoje, é muito triste, mas ao mesmo tempo é importante a gente ter esse esclarecimento, né? Para não continuar vivendo assim. E eu queria que o Frei falasse um pouquinho sobre a meditação. Eu li, e aí eu vejo, um dia, se eu contasse, vocês iam morrer de rir. Aí eu coloquei o cronômetro, porque eu sou ligada no 500, né? Eu acho que eu fiquei 4 minutos e falei, não, esse negócio não tá dando certo, né? E eu acho que eu não consigo fazer, e aí eu queria que vocês falassem um pouquinho da meditação, só um tiquinho. Obrigada. Obrigado, Yolanda. Yolanda, aqui na minha cidade, na cidade dela, já está aí, nós moramos na mesma cidade, ela é da minha paróquia, e ainda não fiz aqui um encontro de meditação, como eu já fiz em todos os lugares que eu já passei, mas eu vou fazer aqui também. Então, as pessoas dizem muito isso, eu não consigo meditar. E aí eu pergunto, o que é não conseguir? O que é conseguir meditar? Porque meditar, na verdade, é não conseguir nada. Não tem nada para conseguir. Você vai ter um resultado, mas meditar é insistir na repetição. Isso é meditar. Distraiu 20 vezes, voltou para a palavra 20 vezes. Fez isso, meditou. Então, meditar é uma assistência na palavra. Aí, como eu digo, as pessoas dizem, mas padre, mas é porque vem um monte de pensamento, e os pensamentos, eles ficam na minha cabeça. Eles não estão vindo, eles estão indo, eles estão saindo. Então, e aí você continua ali, tem que ter uma persistência. É claro que, se você meditou 5 minutos, faça os 5 minutos. Faz uma semana de 5 minutos. Daqui a pouco você, quem sabe, passa para 10 minutos. E aí você vai serenizando a alma, você vai alcançando uma paz interior, você vai alcançando essa unidade, porque nós não somos nós que possuímos a Deus. Por isso que meditar não é possuir nada. Nós não possuímos o mistério ao meditar. É o mistério que nos possui. É deixar o mistério me possuir. Porque os excessos afastam Deus de mim. Se eu tiro os excessos, Deus habita no meu ser. Tem um místico medieval, que é o Mestre Eckhart, ele dizia assim, ele usava entre aspas assim, vamos lá, se eu me esvazio de mim mesmo, eu obrigo Deus a habitar o meu ser. Ele dizia isso, né? Claro, obrigar é uma palavra meio forte, mas para dizer, se eu me esvazio, necessariamente Deus vai habitar no meu ser. Então, meditar é um esvaziar-se. E aí tem que ter disciplina, tem que ter constância, senão não há esvaziar-se. E é um caminho que leva, para você ter uma ideia, eu medito desde os 17 anos de idade. Aí você imagina, né? Eu tenho 45 agora, né? Quantos anos eu medito? E até hoje, os pensamentos me levam. E eu insisto em voltar na palavra Maranatá.
nesses mais de 20 e tantos anos aí que eu medito, eu acho que uma vez eu fui absorvido por uma experiência de expansão, eu fui dominado por eu era seminarista quando isso aconteceu em Brasília, eu estava meditando lá, e eu fui tomado por uma expansão do meu ser, uma expansão do cérebro, por exemplo, uma expansão do cérebro que buscava algo muito maior, um infinito. Eu defini isso como uma experiência mística, que logo eu fui apoderado por um medo e voltei, né? Então, eu fui tomado por um medo, mas, assim, isso foi uma vez em 20 e tantos anos. Então, eu não busco nirvana, como alguns dizem por aí. Eu busco disciplina e busco esvaziar a minha mente para alcançar a unidade. Então, a meditação é um caminho de simplicidade. Começa pela palavra, uma palavra só, sem multiplicar palavras, né? Então, mas aqui em Jataí, eu vou fazer um dia estou programando um dia de passar uma manhã, assim, falando de meditação e praticando a meditação, tá? Obrigado. Quem levantou a mão? Tem a Cláudia aqui, que já fez meditação comigo já em Brasília. Já outras pessoas já fizeram em Brasília comigo. Camila Barreto. É a primeira vez que eu estou participando aqui do grupo. Eu sou de Salvador, né, da Nossa Senhora da Luz. Opa, Camila, opa. Né, já tive contato com o Frei Rogério aqui, e assim, é só um comentário. Eu sou psicóloga, né, então eu trabalho muito nessa área dos desesperos. E ouvir essa versão, né, do desespero como um vício e a esperança como virtude traz uma luz muito grande, porque, de fato, se você acha que tem controle sobre tudo e se desespera, a gente está no ato de prepotência, né? De achar que tem uma potência prévia de resolver todas as nossas situações. Então, a esperança nesse lugar de espera, de humildade, de se reconhecer pequeno diante desse grande maior que às vezes nos impede do controle, nos implica num compromisso com a vida, né? Me comprometer de que se eu sou humilde e eu sou às vezes absorvida por essas situações, eu me comprometo em ter fé e ter disciplina, e entra a questão da inconstância e da constância, né? Então, assim, foi uma contribuição que iluminou muito, né, dentro dessa nossa espiritualidade, essa questão do que o desespero nos coloca como servos, né, de uma obediência completamente desgovernada mesmo. Foi muito bom. Foi muito bom estar aqui hoje. Boa partilha. Obrigado, Camila. Inclusive, eu estou escrevendo um outro livro, né, que devo retomar, esse não vai demorar tanto, que um dos capítulos eu falo um pouco sobre isso daí. Então, eu fico feliz de ouvir essa partilha, porque está dentro do próximo livro que eu estou escrevendo já está bem adiantado. Alice. Noite. Estava aqui quase adoecendo de não poder participar. Falei com meu filho, eu vou dar um jeito. Meu nem dormiu, eu vim correndo. E o Espírito Santo, ele é tão lindo, né? Que ele move, age e nos impulsiona, né? Como eu não ia participar, eu falei, eu vou escrever alguma coisa para amanhã, do grupo. E aí eu vou, se você pedir rapidinho, eu vou ler. Né? A minha talha será de virtudes, para que meus vícios não apareçam. Isso foi muito inspirado, porque a gente fica querendo um milagre. Mas se a gente não preparar, o milagre não vai acontecer. Então, como Jesus, ele fez o melhor vinho. Mas o que os servos fizeram? Tiveram que esvaziar todo aquele trabalho e tudo, é o que a gente está fazendo. Me emagrecer rezando, tirando todos aqueles lixos, aquele vinho velho, aquilo tudo que estava estragado. E essas talhas são pesadas. Não é fácil, né, doutora Sabrina? É como a Camila falou, a gente vê, escuta essas falas e não dói na gente. Pelo contrário, nos fala assim, levanta, o que você está fazendo aí? Né? Enfim. Então, finalizando, chegando bem rápido, não atrapalhar vocês.
que eu saiba buscar as minhas talhas e que eu as consigo pegá-las. É pesado, e sozinho eu não consegui. E que eu as coloque em seu devido lugar e consiga enchê-las de uma água. E essa água, para que ela seja feita o milagre do vinho. E que eu queira realmente ser transformada. Porque a minha inconstância ela é muito grande. Então, que realmente eu queira, não na vontade, mas que eu consiga perseverar nessa intenção, nesse propósito. A intenção vai passar, mas o propósito fica, né? Então, para que eu tenha um vinho melhor. E Jesus só fará o milagre se eu quiser e se eu permitir eu fazer. Assim são as minhas penitências, vivendo um mergulho no meu castelo interior. Que eu faça a minha parte e que nesse deserto, a quaresma, né, o Espírito Santo seja inteiro em mim. Assim minhas talhas ficarão cheias. Mas é preciso que eu saiba quais os vinhos novos que eu estou disposta a ter. E cada dia, nesse combate, seja da gula, de qualquer outro vício, que eu consiga combater, e eu tenho certeza que eu irei vencer com o Espírito Santo, pois ele me irá me sustentar. E que eu possa dizer todos os não aos meus vícios. Claro que eu não vou continuar sem eles, mas alguns precisarão de sumir, para que os meus sims sejam transformados em virtudes. E que assim eu consiga deixar Jesus produzir em mim o melhor vinho, através das minhas atitudes. Está meio bagunçado, mas é porque as coisas foram vindo. Né? Então, assim, é uma graça de Deus, mesmo que seja nesta quinta-feira, eu quero agradecer muito, muito. Eu estou conseguindo perseverar. Não tem como olhar um doce, um vinho, como eu gosto tanto de um vinho. Gente, eu aprendi, tá? Uma taça tá ótimo, não precisa mais. Mesmo assim, ele atrapalha o emagrecimento. Né? Então, assim, muito obrigada. Boa noite. Estou aqui ajudando a olhar o nenenzinho, que está uma delícia, mas vocês conhecem, né? Tem as noites, que são os dias, tem os dias que não são noites, e a gente vai caminhando. Então, obrigada. Boa noite. Fiquem com Deus. Bacana, né? Isso vira um capítulo aí de livro, esse escrito aí. Muito Está bom, meio obrigado por bagunçado, partilhar. mas Obrigado. Muito bom. Como depois dá uma ajeitadinha no texto e posta no grupo. É bom, pois né? é, Posta no grupo lá que a gente você lê. saiu. Foi corrido, você está assim, tão rabisco, né? Eu falei, Hum, amanhã eu vou digitar. Eu, tá bom, eu vou conseguir. é. Vou preparar um Lore- vídeo, eu gosto de vídeo, que eu falo. Obrigado, Alice. Obrigado, Lorena senhor, da Carla está aqui oportunidade. também. Lorena é de Goiânia, já também fazendo um caminho comigo aí, né, Lorena? Você está aí ainda? Estamos aí programando um evento para Goiânia. Em breve a gente vai estar lá. Lorena. Cadê a Lorena? Não tá. Ah, eu acho que saiu. Ah, tá aqui, Lorena Carla. É. Achei. Mas alguém vai partilhar, vai fazer aí uma apreciação do tema de hoje? Bem rapidinho. A Camila. Me tocou, assim, como quando falou da esperança, né? E eu vejo que essa transformação tira a gente do desespero mesmo. Eu era a pessoa que tinha um aborrecimento e quando saía do meu trabalho, antes de chegar em casa, eu ia na padaria, porque eu tinha tido um aborrecimento, eu ia comer a torta que eu encontrasse pela frente, porque eu tinha me chateado. Só que depois eu me sentia péssima. Assim que eu me servia da torta, eu me sentia péssima. Quer dizer, é um ato de desespero, era um ato, porque isso acabou na minha vida completamente. E eu quero muito dizer isso para a Yolanda,
porque você não tem ideia da sua transformação. Você não tem ideia. E eu obedeci, eu já li 3 vezes o livro. E parece que eram. Tem coisa, a primeira lida eu fui sublinhando de outra cor. Eu sei que cada vez que eu leio, parece que foi outra pessoa que respondeu. Porque é numa velocidade, a gente dá o sim, se abre a mudança. E a graça é de Deus, não é nossa, é Deus em nós. Por que ficar magra? Por que se sentir bem? Por que comer certo? Para a gente dar muitos frutos. Frutos na família, frutos no trabalho, ser instrumento de Deus no mundo, na nossa vida que é tão fugaz, né? Tão breve. Então, é um caminho maravilhoso de virtude. Comer certo, é impressionante. Meditar, dizer Maranatá, dizer Senhor, não sei, eu não sei. E eu quero dizer que eu estou já, assim, avançando na perda de peso, já voltei para a academia. A história do açúcar, eu tirei mesmo, meu café é sem açúcar mesmo. E Deus é tão providente que ele começa a apresentar a gente uns cafés diferentes. Uhum. Uns cafés de Minas, não sei de onde, não sei de onde. A misericórdia de Deus é maravilhosa para a gente fazer a coisa certa. É o melhor negócio do mundo, é fazer as coisas certas, viver com simplicidade. Na minha casa, eu, assim, brevemente também, tudo mudou porque eu passei a ser a pessoa que decide a alimentação em casa Uhum. e melhorou a economia. Eu mudei meu fogão, tudo, só graça. Então, Yolanda, simbora. Viu? E Uhum. obrigada, Uhum. Frei, doutora Sabrina. Só no céu que vocês vão entender o tamanho disso. E eu sinto que isso ainda está começando, porque vai assim. Tá E, só e começando. somos, o grande testemunho é as vidas transformadas, com É, certeza. E é eu sou verdade. uma Eu que sinto isso, Camila. Esse é, livro vai explodir ainda. vai Esse sim. livro tem, ele não tem um ano ainda. Ele foi lançado, ele vai fazer um ano em julho. Julho, que vai fazer um ano de lançamento. Ele ainda vai mais longe. Estamos em 4 edições, mas ele vai mais longe. Cida Oliveira, e a gente pode fechar com a Cida, que levantou a mão. Abriu o microfone, Cida. Oi, Aí, boa noite a todos. boa noite. Eu sou a Cida, eu moro aqui em Brasília Uhum. e eu não conheço o Frei Rogério pessoalmente ainda. Então, é o seguinte, é, muitas das vezes a gente precisa levar um choque de realidade, né? Eu, acho que em janeiro, né, eu fui ao médico e meus exames estavam bem alto, né? Colesterol, diabetes. Aí o médico falou, olha, aqui se você não tomar cuidado, você pode ter um AVC, um infarto. Aí eu pensei, gente, eu moro sozinho, já pensou um infarto, um AVC aqui sozinho, aí pronto. Tem coisa que um segundo salva a vida, né? Aí eu pensei, gente, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu, eu tomava Coca-Cola 2, 3 latinhas por dia. Aí eu pensei, gente, não, isso tem que mudar isso. Aí, a partir então, de repente, a gente precisa de um choque de realidade para a gente poder acordar para a vida, né? Aí, hoje, eu substituí a coca. A única coisa que eu achei que para me tirar a vontade é água com gás. Agora eu estou viciado com água com gás. Então, assim, é um vício bom, né? Então, assim, se a gente não tiver perseverança, a gente não consegue nada nessa vida, né? Precisou do médico falar isso para mim para que eu pudesse acordar para a vida, né? Eu participo de um grupo, né? Que a gente também está no desafio aí de emagrecer.
Em 2 meses eu consegui emagrecer 6 quilos. Eu acredito muito que seja a causadora disso seja a Coca-Cola, pelo tanto de açúcar que tem, né? Então, assim, é um dia por vez, né? Alimentação saudável, faço hidroginástica, fazer exercício em casa. Então, é isso, né? Então, a gente tem que... Deus deu o alimento, mas a gente também tem que saber dosar também, né? Tudo nessa vida tem que ser dosado, né? Nada em excesso, né? Tudo em excesso é pecado e tudo em excesso já vira gula também, né? Então, eu agradeço ao Rogério por essa iniciativa, a doutora Sabrina também. O livro, eu não comecei ainda, eu estou nesse processo, eu mudei há pouco tempo, então estou assim. Minha casa ainda está uma bagunça. Então, assim, eu peço muito a Deus, né, que nos dê sabedoria e discernimento para a gente poder fazer a coisa certa, né? A gente sabe o que é certo. Infelizmente, o nosso pecado nos faz a gente ir para o caminho errado, né? Então, eu só peço a Deus que me ajude nessa batalha aí de saúde, né? Às vezes eu falo assim que não é nem o estético, né? Mas sim a saúde, né? Que eu tenho 1,50 m, pesava 74 quilos. Então, era uma bolinha. Hoje, graças a Deus, eu estou me sentindo bem melhor, né? E agradeço ao grupo também por estar dando essa força para a gente. Obrigada a todos, Deus abençoe. Fiquem com Deus que nós possamos viver uma quaresma de resiliência também, né? Abdicar daquilo que não nos pertence, né? Então, muito obrigada, Deus abençoe a todos. Fiquem com Bem. Deus. Sua bênção, Frei. Deus abençoe, Cida. Deus abençoe. Então, obrigado, doutora Sabrina, obrigado a todos os presentes. Vai ficar gravado para quem não participou. A gente vai colocar lá no nosso canal Emagreça Rezando. Deus abençoe vocês. Até quinta que vem. Nós vamos estar aqui nesse horário para continuar esse nosso bate-papo, que serve para nós também, né, Sabrina? Nós também nos sentimos impelidos a continuar. E como é uma bênção para nós, sendo uma bênção no meu caminho, o Igreja Rezando é a minha salvação. Ainda bem que tem ele para eu correr nela de vez em quando. Também, digo mesmo. Para mim, que sou padre, é muito mais difícil, né? Então, vocês, padre, é complicado. Eu botei no vídeo hoje. É difícil, porque, enfim, é comida em todo lugar, mas a gente consegue. Aqui, para a gente eliminar o doce aqui em casa, um padre aqui de casa, nós somos 3 padres, teve que dizer na missa, eu achei meio forte o que ele falou, mas tudo bem. Resolveu. Ele disse, quem trouxer doce aqui para casa dos padres vai ficar 50 anos no purgatório. Aí pegou pesado, mas também resolveu. Não vem mais uma balinha para cá. Aí, ó, tá vendo? Não pode reclamar. Porque aqui tava, assim, era 3, 4 potes, tipos de doce por semana. Você não tem ideia. Aí ele falou isso, o negócio chegou nos 4 cantos da cidade. Hoje, nem uma balinha chega aqui. Mentira talvez não seja também, viu, Frei Rogério? 50 anos de purgatório. Mas também não é tão ruim. Pelo menos o purgatório está salvo. Está perto do céu. Aí. Também deixo a bênção para vocês. Obrigado, João Júnior, que está aí com a gente. Vai ter uns homens também, né? O pessoal, às vezes, acha que só mulher cuida do corpo, mas tem homem também com a gente. Então, obrigado aí os homens que estão aí conosco. O homem precisa também viver mais, né? Então, te louvamos, Senhor, te agradecemos por este momento. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado pelas conexões que nós fazemos com a natureza, com as pessoas, com a família. Obrigado pelo trabalho, obrigado, Senhor, pela perseverança. Dai-nos a graça de vivermos intensamente o Teu amor, nos sentimos felizes por sermos filhos e filhas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Dê sobre vós a bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite.